Audiência pública, secretário-geral, Presidência da República. Comunico aos senhores parlamentares que está presente o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, deputado Onyx Lorenzoni. A presença de Sua Excelência ocorre em entendimento ao requerimento 144 de 2021, do deputado Léo de Brito, cujo objeto é a prestação de esclarecimentos sobre ameaças feitas contra o deputado federal Luiz Miranda e o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, no tocante à denúncia formulada pelos irmãos Miranda de supostas irregularidades nas negociações para a aquisição da vacina Covaxin. O requerimento foi subscrito pelos deputados Jorge Sola e Kim Kataguiri. Terão preferência para indagar o ministro após o autor. O ministro já está presente conosco na mesa. O ministro deputado Onyx Lorenzoni. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes apontamentos. O tempo reservado para o ministro prestar os seus esclarecimentos sobre o tema do convite será de 30 minutos, prorrogável se for necessário, não podendo ser aparteado. O autor do requerimento, deputado Léo de Brito, fará perguntas pelo tempo de 10 minutos. Os demais parlamentares terão até 5 minutos para fazer suas perguntas com preferência aos autores e subscritores dos requerimentos. Dessa forma, teremos um bloco de perguntas feita pelo autor e pelos subscritores dos requerimentos na seguinte ordem: deputado Léo de Brito e os subscritores Jorge Sola e Kim Kataguiri, além do presidente desta comissão. O ministro responderá pelo tempo que for necessário. Encerrando o bloco de perguntas dos autores e subscritores da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, será dada a palavra aos parlamentares e líderes inscritos, adotando o seguinte critério: bloco de perguntas com indagações de 3 parlamentares inscritos na lista de orador e um líder. Tempo dos oradores até 5 minutos. Líderes terão tempo regimental destinado à agremiação partidária. Encerrando o bloco, o ministro responderá às indagações, procedendo-se dessa forma até o esgotamento da lista de inscritos. Passo a palavra ao ministro deputado Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Presidente, só questão de ordem. Em quanto tempo que é para o pessoal fazer a inscrição? Pode escrever agora, ministro. Eu sei, mas até quanto tempo a gente vai esperar para que as pessoas possam se inscrever aqui? O ministro já está aqui. Quanto for a audiência? Não, mas se o cara chegar daqui 1 hora, qual que é o tempo? O tempo do bom senso, deputado. Tá bom, só isso, obrigado. Porque não existe tempo regimental. Então, o tempo do bom senso, a gente não vai também, acabando a audiência, abrir Tá inscrições. bom, é isso que eu queria saber, que o ministro está expondo, depois terminou, o cara chega... Não, o tempo do bom senso é porque também a gente tem um sistema híbrido, então ele está assistindo aqui tá bom. presente, está assistindo por lá, Obrigado. então é complexo. E agradecer a presença bom? do ministro. Obrigado. Com a palavra, ministro. Bom, primeiro eu queria saudar aqui ao presidente Áureo Ribeiro, dessa importante comissão, da qual já fiz parte no passado. Saudar aos deputados que estão presentes aqui presencialmente, nesse plenário da Câmara dos Deputados, deputado João Campos, deputado Gaguinho, deputado Zé Nelton, e dizer que estou aqui aceitando esse convite que me foi feito pela comissão, com absoluta tranquilidade, para poder trazer aqui toda a verdade, né, sobre os fatos que estão acontecendo e que motivaram, né, uma manifestação recentemente e que daí para frente há uma situação de interpretação em relação às manifestações que haviam sido feitas. Então, presidente, quero então dar início a uma brevíssima explanação inicial. Estou aqui com uma série de documentos para poder apresentar aos parlamentares, para poder dirimir toda e qualquer dúvida. Saúdo o deputado Léo de Brito
pela sua chegada aqui no plenário da comissão. E inicio aqui, então, com muita honra de estar nessa casa, aonde completo meu 5º mandato consecutivo, somados aos 2 de deputado estadual. Então, eu tenho uma vida que vai chegar a 28 anos dedicada ao Parlamento gaúcho e ao Parlamento brasileiro. Então, tenho muito respeito por essa casa, muito respeito pelos parlamentares, e sei da importância de cada um dos senhores e das senhoras parlamentares na representação legítima e democrática que receberam da sociedade brasileira. Primeiro, queria relatar que, conforme amplamente noticiado pelos veículos de comunicação, o deputado federal Luiz Miranda e o servidor público Luiz Ricardo estiveram em uma audiência no Palácio da Alvorada com o presidente da República no dia 20 de março de 2021. 95 dias depois, eu vou repetir, 95 dias depois, o deputado Luiz Miranda foi até o canal de televisão CNN, em 23 de junho, então bastante recente, presidente, a fim de revelar fatos, na nossa compreensão, absolutamente inverídicos, relativos à contratação da compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. Diante de uma conduta que, no nosso entendimento, não foi proba, nem prudente, do deputado Luiz Miranda, esse ministro de Estado, dentro daquilo que determina a legislação e no estrito cumprimento do dever legal, fui designado pelo governo, através da Secretaria de Comunicação, para esclarecer os fatos à população brasileira. Todos lembram, foi um ataque violento, uma peça eivada de acusações, e inclusive insinuando cometimento de ilegalidades ou irregularidades a membros do governo ou ao próprio presidente da República. Rememore-se que a conduta reiterada do deputado Luiz Miranda de imputar supostas ilicitudes em autoridades públicas sem o devido lastro probatório pode-se amoldar, hipoteticamente, ao tipo penal contido no artigo 339 do Código Penal, que, como Vossas Excelências sabem, é a denunciação caluniosa. É importante lembrar que a CPI da pandemia, lá do Senado Federal, ela não pode ser submetida a artifícios destinados ao falseamento do acervo fático probatório e, por consequência, a erros de julgamento. Logo, a referida entrevista do referido deputado à rede CNN também foi comunicada pelo ministro-chefe da Casa Civil ao ministro de Estado da Justiça e Segurança para que tomasse as devidas providências. Em sequência, a pedido da SECOM, foi realizada uma entrevista coletiva a fim de esclarecer e publicizar a fidedignidade dos fatos quanto à apuração preliminar relativa à compra da vacina Covaxin, conforme o mandamento constitucional de dar publicidade aos atos e fatos da administração pública, artigo 37, caput, da Constituição Federal. Assim como o direito do governo federal de utilizar da prerrogativa contida no artigo 2º da Lei do Direito de Resposta. Abre aspas. Ao ofendido, em matéria transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito à resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo. Cabe ressaltar ainda, e saúdo o deputado Sola, que chega aqui, cabe ao Poder Executivo, portanto, dar ampla publicização aos atos administrativos, ou aos atos políticos, ou às decisões governamentais, de tal forma que haja total transparência e clareza
dos atos da gestão da administração pública. Em especial, quando o presidente da República é acusado de crimes e inverdades que não encontram um mínimo suporte probatório na realidade dos fatos. Que, aliás, cada dia ficam mais claros com o andar da própria investigação feita pela CPI da pandemia. O dever estatal, portanto, senhores parlamentares, é, simultaneamente, direito fundamental do cidadão de ter acesso às informações governamentais, conforme as premissas estabelecidas, quer na Constituição Federal ou então na Lei de Acesso à Informação. Quanto à imputação de algum ilícito na conduta deste ministro, é importante lembrar que é dever de qualquer ministro de Estado, servidor, agente público, representar as autoridades competentes diante do conhecimento de ilegalidades praticadas contra a administração pública, nos estritos termos do artigo 116, parágrafo 12, da Lei 8.112 de 1990. É importante destacar que a Lei de Abuso de Autoridade, assim como o STF e o STJ, vedam a incriminação do agente público com base no suposto crime de hermenêutica, dispondo que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei 13.869, votada no recente ano de 2019. Importante lembrar alguns fatos que cercam esse episódio. O primeiro deles, não foram encontradas nenhuma ilegalidade em relação ao contrato. Segundo, não houve a entrega de nenhuma dose da vacina. E terceiro, nada foi pago. Então, repetindo, não foi encontrada nenhuma ilegalidade no contrato. Aliás, tenho aqui o parecer do Tribunal de Contas da União de março desse ano. Segundo, nada foi entregue por problemas do contratado. E terceiro, nada foi pago. Portanto, nós falamos aqui de fantasias, narrativas, criações fantasiosas. Nós não falamos de fatos, que têm um único objetivo: tentar afetar, desgastar a imagem do presidente da República e do governo federal. Qual o objetivo que teve o referido parlamentar ao ir na televisão acusar o presidente da República de um suposto crime que não existiu? Por tudo que está provado. Não há irregularidade no contrato, nada foi adquirido, nada foi pago. Há apenas uma narrativa. E por que fazer isso 90 dias depois de que o seu irmão e o próprio parlamentar sabiam que desde o dia 24 de março estava comprovado, deputado Aloysio, a plena e clara legalidade de todos os atos? Se fosse logo após, eu até poderia compreender dúvidas, inseguranças. Agora, 90 dias depois, com todo o episódio acontecido, o que foi a motivação? Essa é a grande pergunta. E, por isso, a reação que era dever do governo fazer, deputado Léo, para poder bem esclarecer a sociedade brasileira. Por último, lembrar que muito se tem discutido sobre a palavra invoice. Invoice é uma proposta. Não é nota fiscal, não gera nenhuma obrigação. Aquela área que era atendida pelo servidor público, que é irmão do parlamentar, ele não tinha poder para assinar nada, para mandar pagar nada, para mandar comprar nada, ele apenas recebia uma proposta. E quando é que se materializa a situação comercial? Ela se materializa apenas quando se emite a licença de importação.
E a licença de importação, ela só consegue avançar quando ela é definida por um outro órgão chamado Anvisa, coisa que não estava nem na área de competência, muito menos das atribuições do servidor que foi citado nesse episódio. Então, eu concluo aqui, apenas para permitir que os parlamentares, os autores do requerimento, que aqui está, os subscritores, possam fazer todos os questionamentos para que a gente possa, então, num diálogo aqui franco, claro, verdadeiro, poder dirimir toda e qualquer dúvida e poder fazer todo e qualquer esclarecimento. Agora, eu tenho a perfeita convicção, senhor presidente, que nós vamos aqui deixar esclarecido muitas coisas que estão nebulosas por conta de uma narrativa repetida milhares e milhares de vezes, suportadas por uma parte da imprensa brasileira que tenta misturar o que é feito no atual governo com o que era feito como prática em outros governos. E isso eu quero reafirmar que no 31º mês do governo do presidente Jair Bolsonaro, sem nenhum cargo de corrupção, nós vamos continuar avançando para o 32º, até chegar ao final deste governo e do próximo governo. Obrigado, presidente.